o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra com o tema Imortalidade da Alma, pela expositora Regina Ferreira, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, amigos. Muito bom estarmos reunidos em pensamento. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, para que possamos estar unidos, tranquilos, para enfrentar essa dificuldade que estamos passando nesse momento de pandemia. Sabemos que é mais um aprendizado que estamos necessitando e nosso Pai nos manda a cada época determinados eventos que faz com que a gente pare para pensar na vida, nos nossos atos, para que possamos nos unir, nos ajudar e assim nós vamos aprendendo com a dor. Os espíritos nos dizem que a dor nos ensina muito mais do que os momentos de alegria. Os momentos de dor nos fazem pensar em Deus, nos fazem modificar os nossos atos, nos aproxima de nosso semelhante, ajudando-nos uns aos outros. Então, são momentos difíceis, mas que precisamos passar para irmos burilando os nossos espíritos a nós mesmos. Então, agradeço pelo carinho, pela atenção de todos, amigos antigos, amigos novos, e mais esse meio para podermos divulgar a nossa doutrina espírita. Então, unidos nesse mesmo pensamento, nós vamos estudar um pouquinho mais da nossa doutrina espírita, espíritas que somos, espíritos que somos. E nós lembramos sempre, lá na nossa casa espírita, nós do Grupo Amadeu Ferretti, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, nós lembramos sempre que precisamos estudar, precisamos conhecer. Quando a gente não lê, não procura se informar, e aí a gente diz, eu não aceito, eu não gosto, fica muito vago, porque é preciso que a gente saiba o que a gente está falando, do que estamos falando. É preciso que a gente conheça para formular uma opinião e poder dizer eu aceito ou eu não aceito. Direito de cada um, respeita-se, mas é preciso conhecer. Certa vez uma pessoa amiga, conhecida, me disse assim, eu não gosto dessa doutrina de vocês. Eu disse, você já leu? Ela falou, não. Falei, como você pode gostar de alguma coisa que você não leu, não conhece nada? Então é preciso ler para conhecer e então formular opinião. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele, o espírito de um bom senso incrível, uma seriedade incrível, recebeu como missão codificar a doutrina espírita. A doutrina espírita sempre existiu porque é a doutrina dos espíritos, espíritos que somos. Mas precisava que fosse no tempo certo reunidos seus ensinamentos. E Kardec, então, na França, há quase 200 anos, foi quando começou o seu trabalho. E começou na época das mesas girantes. Na época, não se tinha nenhuma noção e começou a ter aqueles eventos como que brincadeiras nos salões. Pessoas se reuniam, se concentravam e ao redor de determinada mesa, e a mesa começava, então, a circular, começava a se movimentar, começava a levantar e bater e dar batidas no chão. Então, isso foi proliferando. E esse acontecimento foi chamando atenção, chegou até Kardec. E Kardec, então, pensou, como é que uma mesa pode se movimentar sozinha? E ele, então, foi buscar um evento desse. Por que uma mesa se movimentava sozinha? E ele viu que ela se movimentava sozinha.
Aí ele começou então a observar, será que alguém amarrou alguma coisa para que a mesa se movimentasse, para puxar a mesa, fazendo chacota? Ele foi observando, observando e não viu nada disso. Claro que existiam aqueles de má fé, querendo impressionar, querendo chamar a atenção, que faziam esse tipo de coisa. Mas muitas vezes era a mesa sozinha mesmo que fazia aqueles fenômenos. Então, começou-se a fazer perguntas e convencionou-se que de tantas pancadas que a mesa desse no chão, corresponderia a uma letra, outras pancadas a outra letra. E a mesa, então, começou a responder um questionamento. As pessoas formulavam uma pergunta e a mesa respondia. E juntando as letras, a resposta era coerente. Então, Kardec se interessou. Espírito lúcido que é, ele então se interessou e começou a pesquisar. E ali, então, começava a doutrina espírita. Como uma mesa, uma coisa material, poderia emitir respostas inteligentes a determinadas perguntas. E isso foi, então, chamando a atenção cada vez mais de Kardec. E ele reuniu pessoas sérias em torno daqueles eventos e formou ali um grupo para estudar tudo aquilo que acontecia. E aí foi crescendo. Começou-se, então, depois da questão dos eventos, e aí foram outros eventos diferentes, e sempre inteligentes, né? Respostas inteligentes. Kardec, então, chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. E ele, então, reunido com essas pessoas sérias, que através da mediunidade começaram junto com ele o trabalho. E foi aí que começou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi o primeiro centro espírita, começou ali o trabalho. E depois desses eventos, e Kardec inclusive recebeu cartas de diversas partes do mundo, porque a notícia começou a correr, e as pessoas, então, que tinham fenômenos acontecendo em suas casas, mandavam cartas para saber de Kardec o que era aquilo, já que ele pesquisava e estava correndo, né, a sua fama nesse sentido. Então, Kardec foi reunido com aqueles irmãos, o trabalho foi aumentando. Ele que era professor, era físico, era astrônomo, pesquisador, muito sério, muito compenetrado de seus estudos, suas pesquisas, não se deixava levar por qualquer notícia, ele pesquisava para saber a fundo se era verdade ou não, e ali começou o primeiro centro espírita, que foi a Sociedade a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, junto com esses médiuns, com essas pessoas sérias que o ajudavam, havia médiuns ali no meio e começou o evento da psicografia. Aí eram os espíritos se manifestando não mais pelas pancadas nas mesas, por aqueles fenômenos, e sim pela psicografia, onde os espíritos respondiam a perguntas formuladas por Kardec. Então, quando se fala em doutrina espírita e algumas pessoas ficam assustadas, impressionadas, quando a gente fala é preciso estudar para compreender, está aí a origem. Então, não é uma coisa qualquer, é um estudo, é uma doutrina, é uma filosofia, é uma religião. Então, é preciso que a gente leia para compreender todas essas questões. E o trabalho de Kardec originou a base da doutrina espírita, que é a codificação, que são os 5 livros que formam a nossa codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo,
o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Cada um explica por uma questão. O Livro dos Espíritos são perguntas que Kardec formulou e os espíritos responderam através da mediunidade. Um trabalho sério, através da mediunidade que nós todos temos, somos todos médiuns, sendo que uns têm ela mais apurada. E através da mediunidade de alguns irmãos, Kardec, então, teve a resposta para as perguntas. E ele sempre fazendo perguntas sérias, muito preocupado, e os espíritos respondendo. Então, tem o Livro dos Espíritos, que é composto de 1019 perguntas. Temos o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, nosso grande consolo, onde Kardec e também os espíritos explicam as mensagens de Jesus, que algumas nós temos dificuldade de compreender, porque Jesus falava por parábolas, de forma simbólica. Então, Kardec comenta, no Evangelho segundo o Espiritismo e nos ajuda a compreender um pouquinho melhor algumas passagens de Jesus, que é o nosso, o Evangelho é o nosso consolo. Então, é um dos livros da codificação. O Livro dos Médiuns, explicando para nós acerca da mediunidade. Todos nós somos médiuns num grau maior ou menor. E temos a Gênese, que explica os milagres, a questão dos milagres, da terra, a formação da terra. Enfim, a Gênese é um livro maravilhoso que nos explica várias questões voltadas para essa parte considerada, milagres. E temos o Céu e o Inferno, que vem mostrar para nós que céu e inferno não existe. Céu e inferno são estados de espírito. Ora estamos no céu quando estamos bem. Quando não estamos, estamos no inferno. Costumamos dizer, como alguns dizem, o inferno astral, não estamos bem. Então, é nesse sentido, porque inferno no sentido da palavra não existe. E alguns irmãos têm medo, se preocupam, mas na verdade não existe. Céu e inferno está dentro de nós, dependendo de como a gente esteja no momento, de como a gente viva, nós fazemos o nosso céu interior ou o nosso inferno interior. Então, essa é a doutrina espírita, há quase 200 anos, codificada por Allan Kardec e outros irmãos que tiveram a missão de, junto com ele, trazer para nós no momento certo, quando Jesus disse que enviaria o Consolador prometido, no momento certo, codificou para nós a doutrina espírita, que está aí nos orientando na nossa caminhada. O Livro dos Espíritos, por exemplo, tem a parte das leis morais, que é o nosso proceder. São normas de bem proceder para todos nós. Então, conheçam, leiam, e é a doutrina nossa, espíritos eternos que somos. O nosso tema, deixa eu falar antes de Chico Xavier. Eu estou falando de ler, e Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, Divaldo Pereira Franco, mais de 200, e outros tantos irmãos aí psicografando, recebendo através da mediunidade a orientação dos espíritos em tantos livros e tantas mensagens que nós temos, e também muitos livros de pesquisa, de orientação para todos nós na nossa caminhada evolutiva. O nosso tema, imortalidade da alma. Alma, espírito é a mesma coisa. Kardec dizia que alma é o espírito encarnado. É apenas uma maneira de diferenciar. Espírito encarnado somos nós habitando esse corpo físico, então ele chamava de alma. E desencarnado era espírito.
Mas, na verdade, é a mesma coisa. Podemos dizer espírito encarnado e espírito desencarnado. Ora na matéria, nesse corpo físico, ora na espiritualidade. Alguns irmãos acreditam que a vida termina com essa vida. É triste a gente pensar assim, porque a gente trabalha, constrói muita coisa, cria, tem os filhos, e quando não tem filhos, ajuda na condução de outros espíritos, produz tanta coisa, e aí a gente desencarna ou morre e acaba tudo. Não fica nada dessa jornada, dessa encarnação. Então, a gente respeita o modo de pensar de cada um, mas a doutrina espírita nos ensina que a vida continua, que a alma é imortal. Tem irmãos que acreditam que a vida continua, mas que está muito longe de nós, porque somos muito imperfeitos e, nem pensar, estamos muito distantes dos espíritos elevados. Mas nós, espíritas, sabemos que não. O mundo espiritual e o mundo material está interligado. Estamos todos juntos nessa caminhada, porque a alma é imortal, o espírito é imortal, a vida continua em toda a sua plenitude e mais ainda, mais lúcida ainda, porque estando encarnados e o Evangelho de Jesus e o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim, os tantos livros espíritas que nós temos, nos falam da reencarnação, que é uma das máximas da doutrina espírita. A reencarnação nos diz que o espírito volta à Terra em outro corpo. Alguns irmãos não acreditam, a gente respeita, digo novamente, mas é a única explicação para muitas coisas que acontecem. Se Deus, nosso Pai, é todo poder e bondade, como nós sabemos, por que um irmão passa anos e anos numa cama doente e outro saudável? Por que um é muito pobre e passa por tantas dificuldades e o outro é rico e vive na fartura? Então, a reencarnação é que nos explica isso, porque através dos nossos atos e essa diferença que a gente vê de uns sofrendo fisicamente e outros não, uns muito doentes e outros não, isso aí vem explicar exatamente as consequências dos nossos atos. Vem explicar para a gente, mostrar para a gente que a vida continua. Porque só assim nós conseguimos preencher essa lacuna de dúvidas que temos dentro de nós. A reencarnação nos mostra o porquê de tantas dores, de tantas dificuldades. Aí a gente pensa assim, mas por que Deus permite se Deus é todo poder e bondade? Deus não quer. Na verdade, Ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes sem conhecimento, simples como as crianças, na simplicidade e na pureza. E nos deu toda a caminhada para irmos adquirindo conhecimentos. Mas nós nos deixamos levar pelas facilidades da vida, por determinados caminhos, e aí nós vamos angariando dívidas. E essas dívidas, esses erros que nós vamos cometendo, como nós vemos hoje na Terra, muitos erros sendo cometidos, muitos irmãos prejudicando outros, e esses erros nos são cobrados. Mas é cobrado por Deus? Não, é cobrado por nossa própria consciência. Porque a nossa consciência aqui na Terra, ela já começa a nos cobrar.
Já o remorso, muitas vezes, no final da vida, quando a gente cometeu muitos erros, muitos atos errados, não estou falando das coisas pequenas do dia a dia, não, que faz parte da nossa caminhada, das nossas dificuldades na convivência um com o outro. Falo das grandes dificuldades, dos grandes erros. E aí a gente já começa a ter aquele remorsozinho, aquela questão errada, errei, está me incomodando. E aí, quando chega na espiritualidade, liberto desse corpo que nos mantém cativos, o espírito se vê frente a frente com sua própria consciência. Porque aqui a gente pode disfarçar de um e outro, lá não. Então, nós cometemos muitos erros ao longo da nossa caminhada. E quando chega na espiritualidade, muitas vezes a gente pede a oportunidade de reencarnar para corrigir esses erros. E aí, então, é que acontecem as grandes diferenças que a gente vê no mundo atualmente. Uns sofrendo determinadas dores, outros aparentemente não. Uns com dores morais, outros não. Uns com pobreza, outros não. Essa disparidade que a gente ainda vê na Terra é devido aos nossos erros do passado. Mas a gente também não pode pensar, errou, está sofrendo é porque errou. Não, porque nenhum de nós sabe o caminho, o futuro. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nós temos que resgatar lá de errado do nosso passado. Então não sabemos. E muitas vezes a gente vive a vida toda bem e no final da vida vem aquela grande prova a passar. Então, precisamos nos unir, precisamos nos ajudar, independente de pensar, né? Tá sofrendo porque errou. Todos nós erramos, todos nós sofremos, todos nós temos a nossa cota de responsabilidades diante da vida. Então, a reencarnação, que é essa máxima, uma das máximas da doutrina espírita, vem nos mostrar isso. E o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e todas as obras, só Chico Xavier, tantos livros aí nos falando de mediunidade, de reencarnação, nos ajudando a entender, porque quando a gente compreende, a gente não erra mais. E a gente então começa a plantar um futuro bom, um futuro de paz para todos nós, para cada um. E aí, quando cada um começa a se transformar, a gente começa a transformar na família e começa a ajudar na comunidade e começa a ajudar a mudar o nosso mundo. Então, a vida continua plena. A vida na espiritualidade. E a gente sente, pela mediunidade da intuição que todos nós temos, é a mediunidade que todos nós temos, é a intuição, porque uns médiuns têm evidência, outros têm audiência, e outros tipos de mediunidade, mas a intuição todos nós temos. E a intuição, ela está presente na nossa caminhada. Então, quando a gente chega e pensa em determinado irmão, de repente aquele irmão nos liga, o telefone toca e a gente diz, nossa, eu pensei em você. E isso é transmissão do pensamento, isso é a intuição. Então, nós estamos próximos, muito próximos. E o mundo espiritual, os irmãos desencarnados estão próximos a nós, sim. E cada vez que a gente desenvolve mais a religiosidade dentro de nós, desenvolvemos mais a bondade, o amor ao próximo, como Jesus ensinou, o amor a Deus acima de tudo, nós nos aproximamos mais da espiritualidade, ou seja, de Deus, nosso Pai. E aí, quando a gente sonha com a nossa mãezinha que já se foi, com a nossa avó, com o nosso pai, a gente acorda e diz assim, nossa, eu sonhei, parecia tão real. E muitas vezes pode ser. Muitas vezes eles podem ter vindo nos visitar, sim. Podem ter vindo nos ajudar, nos dar um conselho, através do sono, no momento do sono, porque o que dorme é o corpo, não é o espírito.
E no momento do sono, o espírito se eleva muitas vezes à espiritualidade. Muitas vezes ele fica ali no seu próprio quarto, mas muitas vezes ele se eleva. Somos nós na caminhada evolutiva. Então, por isso que Divaldo Franco fala, vamos nos preparar para dormir. Tá certo, é fazer uma oração, é pensar em Deus para dormir bem, para poder entrar em contato com os irmãos que já se foram, porque eles estão próximos a nós. E nós é que muitas vezes, envolvidos nas lutas do dia a dia, é que não percebemos a proximidade deles. Então, a imortalidade da alma é fato. Os próprios fatos do dia a dia da nossa caminhada nos mostram isso. Só precisa que a gente leia sem parcialidades, que a gente leia de forma imparcial, reflita para que a gente possa compreender. E cada um a seu tempo, né? Cada um vai compreendendo devagarinho. O importante no nosso momento agora é que todos nós façamos o bem. Busquemos nos aproximar de nosso semelhante, busquemos cuidar melhor da nossa família, das nossas crianças, para que dos nossos idosos, porque nós já fomos crianças, já tivemos nossos pais, mães, avós cuidando de nós. Nós seremos idosos e vamos precisar que as nossas crianças que estamos educando hoje cuidem de nós. Então, quando a gente busca viver bem na família, ajudar, cultivar o evangelho no lar, nós estamos preparando um futuro bom, porque estamos melhorando o nosso ambiente. Então, o importante primeiro agora para nós é buscar o bem, a caridade, a oração que nos ajuda na nossa caminhada. Então, a religião a gente deve ler, estudar. Estudar para compreender, para formular a nossa opinião, entender o que os espíritos estão aí nos falando, e a doutrina espírita, de forma coerente, vem explicar vários questionamentos que nós temos. E um deles é a reencarnação, que através das vidas sucessivas a gente está tendo oportunidades. Imortais que somos, filhos de Deus, criados para crescer, para um dia ser espíritos puros, nós estamos caminhando aí de encarnação em encarnação, estamos crescendo, estamos aprendendo, já melhoramos muito em relação ao passado, há séculos e séculos aí passados, e estamos crescendo para o futuro e seremos muito melhores no futuro. Então, é o trabalho no bem, é a oração, é a paciência com o próximo, é o estudo evangélico que vai nos ajudar a melhorar a cada dia. Então, nós temos lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 4, que diz assim para a gente, Jesus nos disse, é preciso nascer de novo para compreender, para conhecer o reino de Deus. É preciso nascer de novo para conhecer o reino de Deus. Nascer de novo. Nascer de novo significa que estávamos vivos. Então, estando vivos, nascermos de novo num novo corpo, mas o mesmo espírito, crescendo, progredindo. Nós renascemos num corpo diferente, numa família diferente, mas as tendências nós trazemos, a moral, o aprendizado nós trazemos conosco. E vamos, cada encarnação, evoluindo, aprendendo mais e crescendo. No capítulo 3 do Evangelho diz para nós, há muitas moradas na casa do Pai. São os mundos que nosso Pai criou. E para que nosso Pai criou tantos mundos? Para nos receber a todos os seus filhos na caminhada evolutiva. Mundos mais primitivos, mundos mais elevados, e à medida que a gente for progredindo, a gente vai alcançando mundos mais evoluídos. Então, tem, só para divulgar,
o livro Seja Feliz Hoje, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que é um espírito que deixou para a gente, através de Divaldo Franco, tantos e tantos livros aí nos orientando. E um trechinho de uma das lições que ela nos deixou é a lição 26, intitulada Sorrisos e Angústias. Ela diz para a gente assim: és filho de Deus, que te ama e te espera. Avança pelo roteiro traçado sem culpas. Se erraste, arrepende-te e planeja a imediata recuperação. Então, Joana de Ângeles, temos muito que agradecer a todos esses irmãos, como Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos que alcançaram uma elevação por sua caminhada de trabalho, que nós alcançaremos um dia, estão aí nos ajudando através da psicografia desses médiuns maravilhosos, como foi Chico Xavier, como temos aí ainda Divaldo Franco, que ainda está entre nós, e tantos outros espíritas, tantos outros médiuns estão aí recebendo mensagens, psicografando livros, nos ajudando. Só é preciso que a gente use o raciocínio que nosso Pai nos deu, inteligência e raciocínio, para ver se a leitura não for boa, não está de acordo com a codificação, a gente descarta. Vamos ler o que está de acordo com a codificação e o que faz sentido para nós, para a nossa caminhada. Então, nós temos aí muita ajuda. Joana de Ângeles, seus livros nos orientam muito na nossa caminhada na parte emocional. Temos o livro SOS Família também, que toda família deveria ter um na sua casa, estar sempre lendo, que ela orienta sobre todas as questões familiares, ajudando a família a criar os seus filhos bem, a caminhar todo mundo junto, com amor, com carinho, com dedicação. E a gente lembra também, falando da questão emocional, que Joana de Ângeles tanto nos orienta, nos ajuda nos seus livros, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, com o número 188. Quem estiver sentindo aflição, pensamentos ruins, liga lá para o CVV. Eles não têm vínculo religioso, eles têm um trabalho de ouvir, e é o que nós no momento estamos precisando. Crescemos muito intelectualmente, tanta coisa boa em questão material aí para nós usufruirmos, mas na parte moral a gente ainda tem muita dor, muita dificuldade. Basta ver a depressão que está campeando aí no nosso mundo, os índices de suicídio. Então, o CVV faz um trabalho maravilhoso. Então, quem tiver aflito, com aquela inquietação íntima, liga para o CVV, conversa, que eles ouvem. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é ouvir. E a gente se emociona porque a gente precisa ouvir um ao outro, estudar o Evangelho de Jesus, fazer o Evangelho no lar, buscar a oração e ter a certeza de que a vida continua, de que somos espíritos eternos, de que Deus nosso Pai sempre nos ampara, de que nunca estamos sozinhos. Os nossos parentes, amigos, queridos que já se foram, estão esperando por nós, estão velando por nós. Então, é a imortalidade da alma, que só precisa que a gente pare para pensar, para poder entendê-la. Então, nós vamos fazer uma oração para encerrar. Agradeço a atenção dos irmãos, o carinho, e vamos dizer assim: Deus, nosso Pai de amor e bondade, obrigada, Senhor, pela vida que é eterna,
por todas as oportunidades, por todos os irmãos que o Senhor envia para nos ajudar, nos orientar, pela nossa família. E assim, Senhor, que possamos seguir confiantes com a ajuda desses amigos queridos que tanto nos orientam e nos ajudam, nosso mestre e irmão Jesus, que está sempre conosco. Nós vamos seguindo a nossa caminhada, nos ajudando, trabalhando, fazendo bem, buscando a oração sempre, porque é ela que nos aproxima de Ti, Pai. E assim caminharemos com segurança em mais essa jornada na terra, nessa oportunidade bendita que o Senhor nos concede de estar nesse momento na terra. Então, muito obrigada, amigos espirituais, Mestre Jesus, e, sobretudo, obrigada a Deus, nosso Pai, que assim seja. E fiquemos com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 7 de setembro, às 18 horas. O tema é Pluralidade das Existências, com o expositor Alexander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!